Então vamos aos ingredientes. Nós vamos precisar de 2 gemas, um ovo inteiro. Nesse potinho aqui tem 1 colher de sopa de açúcar, tá? E nós vamos precisar também de 1 xícara de café de leite morno, que são essas xícaras aqui um pouquinho menores, tá? Pequenininha. Vamos precisar também de 1 xícara de gordura vegetal ou banha, né, como vocês preferirem, e 3 xícaras de farinha de trigo. E também, para finalizar, 1 colher de sopa de fermento químico. Então vamos lá que eu vou ensinar para vocês como que a gente vai fazer essa delícia aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar as 3 xícaras de farinha em um recipiente e aos poucos ir misturando todos os ingredientes. Então eu coloquei aqui um ovo todo, as 2 gemas, né? Lembrando que não vai a clara, só vai a clara de um ovo. Vou colocar agora também o açúcar e depois nós vamos colocar a banha, né, ou gordura vegetal. Ali no fundo eu mostro para vocês qual que a gente utilizou, que é essa da Primor, mas vocês podem usar da preferência de vocês. E vai também 1 xícara de fermento químico. Tô dando um close aqui para vocês verem, tá? Quem tá misturando é a minha mãe. Eu resolvi gravar porque eu sei que vocês gostam bastante de receitas assim. Então eu aproveitei enquanto ela estava fazendo para gravar para vocês. Aqui nós estávamos na casa dela em São Paulo, tá? Então agora eu tô aqui no micro-ondas, né, aquecendo o leite. Enquanto isso a gente já vai misturando todos os ingredientes e vai colocando aos poucos o leite, tá? E agora é só ir amassando lentamente, tá? Toda essa mistura aqui. Vai colocando o leite, vai amassando. E agora mistura com a colher o máximo que vocês conseguirem, para só depois então a gente jogar na bancada. E aí sim nós vamos sovar a massa. Mas enquanto isso, enquanto não misturar totalmente, quem preferir não misturar com colher, quiser misturar com as mãos, pode também, tá? Então aqui a minha mãe tá primeiro misturando e depois a gente vai jogar na pia para amassar. Agora nós vamos transferir a massa para um recipiente limpo e enfarinhado e agora é só sovar a massa lentamente, assim como a minha mãe está fazendo. Eu preferi gravar porque ela tem muitos anos de prática, não é a mesma coisa que eu fazer. Então é só ir amassando e se você perceber que está grudando é só acrescentar farinha e com bastante carinho, bastante calma e amassando toda a massa até ela ficar bem homogênea e não grudar mais na mão e nem no recipiente. Ela vai ficar mais ou menos assim depois de sovada. Agora nós vamos cortar a goiabada, tá? Nós costumamos comprar aquela goiabada de saquinho, embalada a vácuo, mas vocês podem utilizar a goiabada da preferência de vocês, tá? Então a gente costuma cortar assim compridinha, porque eu já vou mostrar o processo de rechear como que é feito, tá? Então é só cortar as fatias e ir cortando minhoquinhas, digamos assim. Dessa forma como a gente tá cortando aqui, compridinho, tá bom? Agora nós vamos cortar mais ou menos no meio a massa, tá? E vamos dar uma amassadinha nela com os dedos, sempre enfarinhando bastante para não grudar, tá? Na bancada. Então, com o rolo de macarrão, com cuidado, nós vamos abrindo a massa até ela ficar mais ou menos retangular. Uma dica que eu dou para vocês, que eu vi que minha mãe fez, ela abriu mais ou menos do tamanho da assadeira, que vocês vão assar o doce, tá? Então fica mais ou menos desse tamanho aqui que vocês estão vendo. Pode ver que ela passa bastante farinha, que é para não grudar. Agora vamos ao processo de rechear a massa. Reparem que minha mãe tá colocando os pedacinhos de goiabada um do ladinho do outro, tá? Ela tá cortando essa rebarbinha aqui embaixo para ficar mais retinho. Vai ficar mais fácil na hora de enrolar, tá? Então ela tá colocando um pedacinho de goiabada do lado do outro. Agora, com bastante cuidado, bastante carinho, nós vamos enrolar essa massa, tá? Ela tá aqui colocando milimetricamente, ela é bem caprichosa. Reparem que ela coloca embaixo, mais ou menos embaixo, dá uma apertadinha com o dedo, mais ou menos do tamanho do pedacinho de goiabada, tá? Ó, dá uma voltinha
e depois mais outra para até enrolar, até que ela fique totalmente dentro da massa. Vai dando umas apertadinhas de leve e depois é só passar a faca bem rente, dessa forma que ela tá fazendo aqui, tá? Vocês vão perceber que vai ficar como se fosse um canudo recheado. Agora, sem untar a forma mesmo, não tem necessidade de untar a forma, nós vamos colocar uma ao lado da outra, tá? Vamos fazer todo o processo com todo o restante da massa. Então, vamos à segunda camada agora. Ela tá colocando aqui, pegou o prato para ficar mais fácil. Tá colocando um pedacinho de goiabada do lado da outra, da mesma forma, tá? E agora ela vai virar a massa até englobar toda a goiabada. Sempre apertando com os dedos, tá? Para não entrar ar e ela ficar totalmente recheada. Então, uma vez e depois duas. Enrola. Só um pedacinho para não ficar grosso também. Esse é o segredo para ela ficar recheada na medida certa, tá? E não ficar também sobrando muita massa. Agora é só passar a faca bem rente, pegar o canudinho e colocar do lado da outra. Vamos preencher toda a forma dessa forma como vocês estão vendo. Se sobrar algum pedacinho, como sobrou aqui, deixa de lado. Aquele ali depois nós vamos colocar na forma porque vai ser utilizado também. Aqui não tem desperdício. Agora que eu já mostrei todo o processo para vocês, eu tô mostrando aqui a minha mãe terminando de fazer a massa, tá? Todo o restante da massa é tudo a mesma coisa, sempre da mesma forma. Enrola, aperta com os dedos, vai colocando uma goiabada do lado da outra. Se sobrar pedaço de massa sem goiabada, corta com a faca, vai enrolando com cuidado, passa a faca bem rente e coloca na forma. Não tem segredo, tá? É super fácil. E é só fazer isso com todo o restante da massa que vocês vão ver, né? Que conforme você vai abrindo com o rolo, ela vai rendendo cada vez mais. Então não existe desperdício, não existe massa que vá para o lixo, nem nada disso. Nessa parte aqui eu tô mostrando para vocês praticamente finalizado, tá? Ela já preencheu toda a forma, ali são os restinhos, né, que ela foi cortando. Uma forma já foi preenchida, está ali no cantinho da pia e a outra ela tá aqui ocupando só com os restinhos. Sempre um do ladinho do outro para dar bastante espaço na forma. Parece que não, mas ela rende bastante. Vocês vão ver depois de pronto que bonito que fica, tá? Então aqueles pedacinhos vazios sem recheio é só ir misturando com os outros pedaços da massa e ir abrindo até acabar toda a goiabada que vocês tiverem por aí, tiver cortado. Então vai ficando assim bem organizadinho na forma para depois a gente poder levar ao forno. Aqui já praticamente acabou toda a massa. Olha, até o último pedacinho ela aproveitou de massa. Ainda sobrou um pouquinho de goiabada. Ela foi enrolando, foi cortando até o último segundo. Deu bastante doce, bastante biscoitinho de goiabada. Agora, para finalizar, nós vamos precisar de uma gema e vamos pincelar em cima de todos os nossos canudinhos de massa recheados de goiabada, que estão já praticamente todos na forma. Então, vamos passar aqui até a gema acabar. Geralmente, uma gema dá certinho para uma receita. Vai ficar bem bonito depois de pronto, ele vai ficar com uma cor bem legal. Quem não quiser passar, não precisa também. Mas esse é o tchan final para os nossos biscoitinhos ficarem mais bonitos e mais gostosos, tá? Pode ver que ela tá aqui espalhando tudo. E agora nós vamos levar ao forno. Essa forma aqui praticamente não deu muita coisa, tá? A massa rendeu só isso daqui, mas vocês vão ver que vai dar bastante biscoitinho depois. Agora nós vamos levar ao forno por aproximadamente uns 25 minutos ou 30 em temperatura baixa ou média, 180 graus, tá? Ou até dourar, desse jeito aqui que vocês estão vendo. Já está pronto, nós estamos aqui soltando com cuidado com a faca, não costuma grudar, tá? Ela tá fazendo bem devagarzinho para não ter problema de quebrar. Então, podem ver que não faz muita sujeira, não costuma vazar a goiabada como vaza a goiabinha, né? A outra massa que eu ensinei.
E agora nós vamos lentamente cortar, depois de esfriar um pouquinho, os nossos biscoitinhos. Para depois, né? Olha que lindo que fica. Para depois a gente passar no açúcar, no glaçúcar, que é aquele açúcar bem fininho. Quem não tiver, pode ser no açúcar normal também, não tem problema. Tô colocando aqui nesse lindo pote da Tupperware, que eu dei de presente para minha mãe. Então, nós estamos aqui passando no açúcar agora, no glaçúcar. Vamos fazer isso com todos os biscoitinhos. Aqueles ali nós ainda não cortamos, tá? Já vamos cortar todos eles. Então, é só passar com cuidado, cortar do tamanho que vocês quiserem. E depois é só colocar no potinho da preferência de vocês para servir. Percebam como que ele fica depois de pronto, ele não abre na hora que ele está assando, por isso que é importante dar aquelas 2 voltinhas, como eu falei. O primeiro sempre apertando e o outro dá uma enroladinha até ter certeza que ele virou canudinho, tá? Então aqui minha mãe tá terminando de passar o açúcar, lembrando que ela fica deliciosa depois de pronta e comer morninha. Eu aqui tô me acabando, minha mãe tá enrolando e eu e ela estamos comendo. Eu não gravei, mas a minha avó estava do lado e ela também comeu bastante desses biscoitinhos deliciosos aqui. Ele é perfeito para o lanche, pessoal. Fica muito gostoso servir com café. Geralmente as pessoas não comem um só. É aquele biscoitinho que você come e dá vontade de comer um atrás do outro. Ele é muito saboroso. Ele, depois de pronto, ele dura aproximadamente uns 15 dias sem estragar. Então essa receita, por ela ser muito prática, muito fácil e poucos ingredientes, é perfeito para vender também. Nós costumamos vender também e tem uma saída muito boa. Aí o preço varia de acordo com a preferência de vocês, tá? Vocês podem vender por quilo, por gramas ou até mesmo por pacotinhos com meia dúzia. Vai da preferência de vocês, da maneira como vocês preferirem. Ele fica irresistível, irresistível. O ideal é deixar nesses potinhos assim, com boa vedação, para que não perca a crocância, porque ele, depois de pronto, ele fica parecendo uma massa folhada. Por incrível que pareça, é um pouco diferente da goiabinha. A receita é praticamente a mesma, só que o efeito final fica totalmente diferente da goiabinha. Ele fica parecido com um folhado de goiabada. Então, pessoal, essa receita vale muito a pena. Ela é muito saborosa e é uma receita iugoslava chamada biroritas. Eu não sei se é assim que fala, mas é assim que a minha bisavó chamava esse biscoitinho aqui. Essa receita, ela tá na minha família há muitos anos e eu não queria deixar de compartilhar com vocês, porque ela é muito saborosa. Então, aqui nós estamos já terminando, olha, já tiramos tudo da forma e tá praticamente tudo pronto. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossa receita aqui no canal. Um grande beijo e até mais. Tchau!